Um aviso aqui do encontro de casais, agora dia 15 de junho, no sábado, é o dia todo, um dia só, a partir das 9 horas da manhã. Nós vamos ter alguns estudos, dinâmicas, compartilhamento e terminando com um jantar romântico, inclusive com o nosso irmão DJ, colocando som e etc. Vai ser uma noite. Me disseram que os casais devem vir para o jantar combinando as roupas, a roupa da mesma cor. Se a sua esposa puser pink, você vai ter que arrumar um. Você vai mudar aí ou eu? Você vai mudar? Hã? Você quer que eu mude? Eu mudo, né? Você muda? Ok. Depois de dias aí, o problema não é participar de encontro de jovens. O problema é ser velho e participar de encontro de jovens. Então eu estou assim um pouco dolorido. Mas vale a pena estar no meio dos jovens, é muito bom, né? A gente se sente mais jovem. Por isso que tem uns velhos que vêm, tipo Vilela, Juca, quem mais? O Paulo. Está se sentindo mais jovem, Paulo? Opa, claro. O Abílio. O que ele falou? Ah, é demais, claro. Foi muito edificante essa. Glória a Deus. A lista de Pedro é o título da nossa palavra hoje. Tem muito a ver com o tema do acampamento, que era "Não sou deste mundo". E tivemos lá as palavras do Éder, do Mateus e do Vilela, todas muito edificantes. E estudos também em grupo, nas manhãs, também sempre são muito bons, quando eles discutem e respondem as perguntas, leem a palavra, depois dão suas opiniões. Enfim, foi muito abençoado, nós louvamos a Deus pelo acampamento e damos os parabéns para os organizadores. A lista de Pedro, baseada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 1 a 11. Está aí, um texto grande, mas que vale a pena a gente passar por ele. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você já teve fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Se você já tem essa fé. Se não tem, precisa ter. Se já tem, essa carta foi escrita para você. Ele está endereçando aos que obtiveram fé em Cristo. E ele então faz essa saudação a você: graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aí Pedro vai falar sobre o que Deus já fez por nós. Então ele diz a partir do versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nesses 2 versículos, ele falou sobre o que Deus já fez por nós. Nós vamos voltar nisso. No 5 e no 6, ele vai falar, então, o que nós devemos fazer. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Dito isto, ele termina falando o resultado dessas coisas existindo em nós. No versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem ativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro era um pescador iletrado, mas inspirado pelo Espírito Santo, nos dá essa passagem, esse texto tão edificante, tão importante para as nossas vidas. A nossa salvação, ela tem 4 fases, ou 4 aspectos. Primeiro é a nossa eleição, a escolha. A eleição que Deus fez antes da fundação do mundo e nos escolheu para sermos seus filhos. Essa é a primeira fase da nossa salvação. Depois vem a justificação, que é quando Cristo então veio, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus, sem mais dívida pelo nosso pecado. Depois disso, que cremos, recebemos Jesus pela fé, vem então a fase da santificação, ou seja, o processo contínuo da nossa vida para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Isso dura a nossa vida toda. É a fase em que nós estamos agora. Se você já creu, você está nessa fase da santificação. E depois virá então a nossa glorificação, que é quando Jesus vier, estivermos aquele encontro definitivo com Ele, e vamos então lá para aquele lugar maravilhoso que a gente nem tem ideia do que seja, de tão bom que é. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida ativa. Ela não é passiva. Por quê? Ela começa então com a conversão, que é esse encontro real que temos com Jesus como nosso Salvador, e a partir daí inicia-se essa grande aventura do caminhar seguindo Jesus na nossa vida, para que nós nos tornemos, pelo exemplo dele, parecidos com ele, porque afinal ele é a porta de entrada, ele é o caminho para Deus e ele é o nosso alvo. Você vive assim, com essa consciência de que o alvo para onde você está indo é Jesus?
que a finalidade de estarmos aqui, de passarmos pelo que passamos, é para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus? Ou você tem algum ídolo aí, pop da música, ou um ídolo, jovens? Quem é o teu alvo? Quem é o teu ídolo? Jesus, tenho certeza que depois desse acampamento, se não era, vai ser. Esse processo dura a nossa vida toda e será completado quando Jesus vier nos buscar. Paulo tinha essa certeza. Em Filipenses 1:6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você tem essa convicção? Quando você estiver assim, se achando que você já está bom, às vezes eu acho que eu estou bom. Aí quando eu estou achando que eu estou bom, eu encontro com o meu irmão Bilão no escritório. E aí eu vejo que eu não estou tão bom. Não com ele, como ele. Às vezes acontece isso, não é? Às vezes a gente está indo bem, de repente acontece alguma coisa. Eu estou agora tão bom na minha paciência, na minha longanimidade, o Espírito Santo está agindo em mim. Aí você encontra, tem um problema com alguém, você ofende ele, e você vem com aquele sentimento assim: nossa, eu pensei que eu estava melhor, mas caí de novo. Não estou tão bem quanto. Lembre-se dessa passagem. Eu não sou capaz, mas eu tenho certeza que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer o que for preciso. Ele vai permitir situações na minha vida para que eu cresça, para que eu aprenda, e para que quando Ele chegar eu esteja pronto. Confie nisso, tenha fé. Claro que vai ter a sua parte, que já vem. Amém? Sabe, eu notei uma coisa, e falei muito nesse acampamento. À tarde teve uma gincana ali, um circuito, foi muito legal. E eu fiquei pensando assim, hoje existe uma espiritualidade, assim, está meio na moda até. Uma religiosidade assim, exagerada. No sentido de que, aí eu tenho uma reunião, um encontro, é oração, louvor e palavra o dia inteiro. E à noite também. Louvor, palavra, oração, meditação, palavra. A nossa espiritualidade, onde nós nos encontramos nessa caminhada, é revelada na gincana. Sabe, você está lá, você está aqui levantando os braços, louvando, amém, Deus recebe. Mas é lá, a hora que o cara te dá um chute, ou ele esbarra em você, e você perde a gincana, e você fica nervoso, e o cara te xinga de bobo, né? Porque quando é crente, o xingamento tem que ser bobo, infiel, carnal, mundano. Aí ele te xinga, você fica bravo, aí você fica com raiva, aí você pensa, enfim, você sabe o que acontece com você. E aí acontece aquilo, a tua espiritualidade vai ser revelada no momento em que você perdoar o teu irmão. É isso.
A nossa vida espiritual tem que ser levada e nós temos que crescer para o dia a dia, para o nosso trabalho, para lá em casa com a família, na escola, na faculdade. É ali que a nossa espiritualidade de Deus permite coisas acontecerem para que a gente aprenda com o erro e com o acerto. A vida espiritual, a santificação, irmãos, é assim que acontece. Não é orando o dia todo. Claro que a gente precisa orar muito, ler a palavra. Não estou dizendo que não é para fazer, mas não é só isso que é ser espiritual. Muitos cristãos pensam que basta o dia que oraram em alguma reunião, aceitando Jesus como seu Salvador. Aliás, a gente não aceita Jesus. Jesus é que aceita a gente. Ele é que nos aceita. Mas tem crente que pensa que é só isso. Daí é só ficar, esperar a vinda de Jesus para ir para o céu. Não vai para o céu desse jeito. Não vai. Tem que passar pela santificação. Quando algum problema aparece, às vezes esse tipo de crente se desespera, reclama e diz: eu não pensei que era assim ser crente, ser cristão. Como se a fé não precisasse ser desenvolvida e testada através das dificuldades que Deus permite na nossa vida. Essa é uma visão enganosa do que seja o Evangelho do Reino. Ao contrário, existe um longo e estreito caminho a ser percorrido, que se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação é pela fé e não pelas obras. Não depende de sermos perfeitos, de obedecermos à lei. Isso foi falado muito no acampamento. Deus sabe que nós não conseguiríamos por nós mesmos, por isso a lei. Mas a fé deve levar a atitudes práticas. A fé deve levar às obras. Assim diz Tiago: a fé sem obras é morta. Não adianta alguém dizer: estou com fome, precisando de vestimenta, e você dizer: ah, irmãos, vou orar por você, Deus o abençoe. O que essa fé produziu? Nada. E Tiago ainda propõe uma situação de uma pessoa dizendo: olha, você tem fé e eu tenho minhas obras. Com as minhas obras eu mostro a minha fé. E você, sem obras, como mostra a tua fé? A fé sem obras é morta. Até quando oramos, mas não podemos ficar passivos, apenas esperando a resposta. Nós temos que buscar. Por isso que Jesus disse: orar, como que é? Pedi e dar-se-vos-á. Batei, buscai e achareis. Peça, insista e busque. Você quer um namorado ou uma namorada? Você está orando, mas olha de lado. Às vezes está aí do seu lado. Não vai cair lá de cima do céu. Deus não faz assim. Você que vai escolher. Você quer um emprego bom? Você está orando, tá? Mas o que você está fazendo? Vai atrás, manda o currículo. Conversa com as pessoas. Levanta cedo. Eu lembro do meu pai, falava que o pai dele dizia: você quer progredir na vida, levanta cedo e sai para a rua. Não fica parado em casa. Você está pedindo que Deus abençoe a família? Amém. Obedeça aos princípios
de Deus para a família. Busque dessa forma. A fé, então, tem que levar às obras. A passagem que nós lemos aí em 2 Pedro nos ensina sobre esse caminho da santificação. Como nos aprofundar na experiência nossa com Deus. E começa falando sobre o que Deus já fez, como nós lemos lá. O que Deus fez? Duas coisas principais ele diz ali. Nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. Olha só, nos deu tudo que conduz à vida. Que vida? A vida abundante que Jesus prometeu. Não é? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é qualquer vida. Deus já nos deu tudo para termos uma vida de sucesso diante dEle. Uma vida que o agrade. Uma vida que nos satisfaça, que nos faça feliz. Uma vida que nos leve a fazer a vontade de Deus, a cumprir o seu propósito para nós, que é a única forma de sermos felizes. Não é essa vida em busca de coisas falsas que o mundo promete que trazem sucesso. Coisas passageiras, coisas que acabam, mas uma vida que esteja construindo para a eternidade. Ele já nos deu tudo que precisamos para ter essa vida e uma vida de piedade. A segunda coisa que ele diz, ele nos deu suas promessas, suas maravilhosas e grandes promessas. A Bíblia tem mais de 200 promessas de Deus para nós. Você sabe alguma delas? Quem pode dizer uma promessa de Deus para você? A salvação. Qual outra? Falta só 199. Vida em abundância. Essa você copiou de mim aqui, que eu acabei de falar. Quem mais? Concordo, não entendi, mas concordo. Olha, o perdão dos pecados. Ele promete suprir todas as nossas necessidades. É ou não é? Ele promete o Espírito Santo, que Ele vai agir, vai nos ajudar, vai interceder por nós. E assim por diante, Ele promete até prosperidade. Provérbios fala disso. É claro que todas as promessas de Deus vêm atreladas a um ser. Há uma condição. Buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Honre o Senhor com as primícias da sua renda e os teus lagares ficarão cheios. Deus nos deu as promessas. Nós precisamos conhecê-las. Diz 2 Coríntios 7:1: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Deus nos deu promessas, vamos ver as condições e cumpri-las. Isso vai nos ajudar na nossa santificação. É lindo a passagem, ele nos convida a sermos coparticipantes da sua natureza, livres da corrupção das paixões que há no mundo. Promessas de Deus e tudo para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Para isso, então, chega aquilo que eu chamei a lista de Pedro. 7 coisas que nós devemos procurar, é nossa parte, procurar desenvolver na nossa vida. Começando,
E reunindo, ele diz, toda a nossa diligência. Diligência quer dizer esforço, capricho, presteza, empenho. Reunindo todo o nosso empenho, todo o nosso esforço. A vida cristã, meu irmão, não é um mar de rosas. Ela exige esforço, empenho, diligência, atenção, dedicação. Então ele diz, reúna toda a sua diligência e faça o seguinte, reúna a sua fé, e ele começa com a fé, porque a fé não é nossa, a fé é dom de Deus, Deus já nos deu, nós já cremos, já somos filhos de Deus pela fé, então é para reunir com a nossa fé, ele diz, acrescente a virtude. O que é a virtude aqui? A virtude são as qualidades de caráter. Qualidades de caráter, nós falamos isso no estudo lá dos, né? Tinha uma passagem de se desvista do velho homem, não é isso? Tira aquela roupa antiga de palavras torpes, de pensamentos maus, tira isso, desvista-se disso tudo. E vista-se de virtudes. Façamos sempre o que é certo. Nos preocupemos com a integridade moral. Imitando as qualidades do nosso mestre. As qualidades de Jesus é interessante. Se você pegar, por exemplo, as bem-aventuranças, ali estão as qualidades de Jesus. Humildade, mansidão, fome e sede de justiça, das coisas corretas que são certas, misericórdia, pacificador, virtudes que nós devemos colocar junto com a nossa fé, coisas que vão demonstrar que nós cremos. Os frutos do Espírito demonstram isso. Depois, com a virtude, o conhecimento. Não adianta você orar e dizer, Deus me dá conhecimento. Conhecimento, você tem que pegar a palavra, abrir, ler, estudar, meditar e viver. Conhecimento, eu quero discipulado. Eu não estou sendo discipulado, nunca fui. Quem pode me discipular? Procura. Eu gosto de discipular. Só que já muitas pessoas me pediram e eu não discipulei. Não porque eu sou ruim, porque eu sou ruim também. Mas porque eu quero ver que a pessoa quer mesmo. Ah, você pode, sexta-feira, às tais horas, esse dia eu não posso. E não coisa, eu só posso sábado à tarde. Sábado à tarde eu que não posso, que eu almoço com meus pais e depois durmo. Tem gente que quer, mas não quer. Quer, mas não está disposto. Para ser discipulado, você tem que estar disposto. Eu não sei se vocês viram aí atrás, fotos. Tem uma foto ali de um pessoal num banco debaixo de uma árvore. Sabe que é aquilo? Discipulado. Não tinha onde. Foi no banco debaixo daquela árvore. Discipulado é coisa séria. Não é coisa para a pessoa tá marcado discipulado, chega no dia, não aparece. O que aconteceu? Eu esqueci, eu dormi, eu estava cansado. Tchau. Você não vai ser discípulo nunca. Discipulado é assim, conhecimento. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ser melhor. 1 Pedro 2,2 diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como nenê com fome, chore, grite, peça.
E depois, não fique sempre no leite espiritual. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Crescei. Você está crescendo? Você é melhor hoje do que o ano passado? Ou do que há 10 anos atrás? Ou você está com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas reclamações? Nós temos que crescer, tornarmos maduros, crentes que não fiquem atrás de todo vento de doutrina que aparece, toda modinha que aparece, vai atrás. Isso é imaturidade espiritual. Nós precisamos ser cristãos idôneos, maduros, prontos para sermos usados pelo Senhor. Com o conhecimento, domínio próprio. Ai, como eu preciso desse. Em todas as áreas. De ficar bravo, de comer menos doce, menos gominha. Onde tinha gominha no jantar, bom, deixa para lá. Temperança, mantenhamos equilíbrio, evitemos exageros. Olha o celular, gente. Outro dia me veio assim no celular, eu quase caí de costa, veio assim, como é que era? Uma análise do meu uso do celular. 3 horas por dia. Falei, meu Deus, eu estou levando 3 horas por dia no celular? Não é possível. Tem gente aí que é bem mais. 6 horas por dia no celular. Gente, domínio próprio. Equilíbrio, temperança. Na bebida, na comida, em tudo. A falta do equilíbrio, do domínio próprio, afeta os relacionamentos, estraga, fere as pessoas. É difícil? Busque o Espírito Santo. E não é à toa que Paulo diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a solução. Se você está exagerando em algumas coisas, busque o Espírito Santo. Embriague-se do Espírito Santo. Depois, com o domínio próprio, a perseverança, continuidade, persistência, constância, resiliência, permanência. Não desanime frente às dificuldades. Fique firme. Sejamos fiéis, continuemos até o fim com paciência, sem nos distrair e sem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Perseverança. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esse será salvo. Tem gente que começa numa boa. Começa super animado, primeiro amor, é a igreja, é o grupo, coisa aí. Arruma uma namorada, entra na faculdade, começa a se achar a coisa mais inteligente, coisa do mundo. Uma droga que é faculdade, não ensina nada, você só gasta dinheiro e sai desempregado. É ou não é? Pelo menos assim aconteceu comigo. Perseverança. Paulo diz assim, olha, lá na corrida, no estádio, tem a corrida e um monte de gente. Hoje tinha uma corrida lá na rua. O Chan organiza uma corrida. Quantos ganham, Chan? 1. Eu uma vez participei de uma corrida com 1000 corredores. Fui muito bem. Fui 420
4, como que fala isso? Lugar, 4, sei lá. Quando eu estava chegando, porque dava 2 voltas, foi uma corrida promovida pelo Pão de Açúcar, dava 2 voltas, passava pelo Pão de Açúcar. Eu estava chegando na minha primeira volta no Pão de Açúcar, o povo começou a gritar, coisa, eu falei, nossa, eu estou fazendo mais, está sucesso. Era o primeiro lugar que estava chegando, eu tinha uma volta ainda. Mas eu cheguei até o fim. Fiquei 3 dias de cama, mas cheguei. Perseverança. Precisamos correr para ganhar. É isso que Paulo diz, entra na corrida para ganhar. E para isso ele dizia que ele esmurrava o seu corpo. Paulo dizendo isso. Às vezes a gente admira Paulo, né? Não era fácil para ele, não. Ele esmurrava o corpo, fica imaginando ele. Para poder perseverar. Com a perseverança, piedade. Piedade é uma palavra, sim, mas ela quer dizer devoção. Devoção, louvor, adoração, estudo da palavra, reverência diante da autoridade de Deus, temor. O hábito da oração, da leitura, do estudo, da meditação, da contemplação. Mateus falou sobre isso muito bem no acampamento, sobre aprendermos a ver e a enxergar, que é diferente. Nós precisamos aprender em coisas simples. Estou andando, vejo um ipê florido. Vejo um ipê florido, mas posso enxergar ali a mão de Deus que fez aquilo e louvá-lo. Vejo uma pessoa triste e enxergo ali uma oportunidade de eu apoiá-la, de orar por ela. A contemplação é isso, ver e enxergar. Adorar em espírito e em verdade. Com a piedade, a fraternidade, o amor entre os irmãos. É o amor filéu, o amor fraterno. O amor por aqueles que são nossos irmãos. Amizades sinceras no corpo de Cristo. Considerar os irmãos na fé. Servi-los, ser sensível às suas necessidades, praticar os mandamentos recíprocos, amar, orar, servir, suportar, preferir em honra, amor fraternal. E com a fraternidade, o próprio, o amor. Novo mandamento vos dou, João 13:34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 7 coisas para você desenvolver na sua vida nessa fase da santificação. Pega uma. Se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, fica difícil. Vê qual que você está precisando. Há mais perseverança? É mais devoção, mais piedade. Vou investir nisso para ficar mais parecido com Jesus. E aí Pedro conclui, e eu concluo, com os resultados que ele diz: estas coisas existindo em vós, estando presente e crescendo, o que acontece? Não seremos inativos, não seremos ociosos, inoperantes, improdutivos, acomodados. Não, seremos cristãos ativos, que produzem fruto, frutos que permaneçam, seremos úteis nas mãos de Deus, e cumpriremos os propósitos de Deus para a nossa vida.
viveremos de forma digna da vocação a que fomos chamados. Se essas coisas existirem e forem desenvolvidas, não seremos cegos, diz Pedro. Aquele tipo de cego com visão curta, que só vê o que está perto, que só olha para o seu próprio umbigo, as suas próprias necessidades, os seus problemas, os seus sofrimentos. Tem gente que é assim, acha que ele é o único no mundo que sofre, que passa por problemas, não vê os outros, não tem visão das coisas lá para frente, não produz, não tem planos, só vê os seus problemas e interesses egoístas. E ainda pior, ele diz que despreza aquilo que Deus fez por nós, não dá importância. Mas se essas coisas existirem, então seremos pessoas de visão, que veem mais longe, que têm projetos, que têm planos, que têm alvos, e teremos resultados daquilo que fizermos. E a terceira coisa que ele diz como resultado é que não tropeçaremos em tempo algum. O diabo está aí pondo pedra no teu caminho. Ele quer que você tropece e caia. Não tropeçaremos em tempo algum, mesmo que o inimigo coloque armadilhas para nos derrubar. E aí Pedro termina com a coisa melhor de todas. Ele diz: nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa salvação passará da fase da santificação para a glorificação. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ajude a pôr em prática essa palavra. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.